em jogos que eu fui do Knicks no Natal do ano passado, em que o quê? Eu fui em 2 jogos particularmente. E ele jogou, né? Bruno, ele não apenas jogou. Eu tô com eles abertos aqui. Foi um jogo contra o Wizards e um outro contra o Hawks. Contra o Hawks. Ele teve um triplo-duplo e um jogo de 42 pontos. Vamos lá para mais um bloco aqui do 3 pontos e a falta. Vamos falar hoje do Dallas Mavericks. Mavericks que tá talvez entrando aí num pequeno modo de desespero. O time entrou aí em recorde negativo na temporada. Estamos gravando aqui na terça-feira, dia 29 de novembro. O Mavericks está com 9 vitórias e 10 derrotas. Inclusive, tá se movimentando no mercado, né? Vai trazer o Kemba Walker para suprir ali uma carência na posição de armador, que foi deixada com a saída do Jalen Brunson, foi trocado pro New York Knicks na off-season. E agora eles perceberam que precisavam de alguém ali para fazer companhia pro Luka Doncic. Bom, antes da gente começar aqui... Boa! É a hora dos recadinhos, Filipão. Ó, você que tá aqui, você que tá aqui vendo aqui a gente, assistindo a gente no YouTube, curta o vídeo, assine o canal do 3 Pontos e a Falta, assine o canal pra gente chegar a 1000 inscritos, começar a monetizar, e você vai ajudar a gente a chegar em cada vez mais fãs de basquete. Então a gente pede aqui pra você colaborar, pra você contribuir com o nosso trabalho, que vai ser muito legal. A gente tá muito, muito contente aqui do nosso trampo aqui no YouTube, de tá chegando cada vez mais pessoas, e se você assinar o canal, você vai ajudar a gente a fazer exatamente isso. Filipão, que aconteceu com o Mavs, hein? Começou a temporada regular, dava-se sinais de que o Luka ia conseguir carregar o time mais uma vez, né? Como ele basicamente fez na temporada passada. Foi. Curiosamente, eu acho até engraçado essa situação que o Mavs está se vendo, né? Que a diretoria do Mavs está se vendo ao trazer o Kemba, porque, na minha opinião, esse time tá mais completo do que o do ano passado. Eu acho que eles têm melhores opções para opções do campo, para front court. Eu acho que o Christian Wood fez uma ótima dupla com o Doncic para fazer ali pick and roll, né? Eu acho que o time tá mais equilibrado nas duas partes da quadra. Mas parece que o Mark Cuban não tá enxergando isso dessa forma, né? E tá trazendo o Kemba Walker aí. Kemba veteraníssimo, Exato. que não tá conseguindo se encaixar em basicamente nenhum time desde aquela saída dele lá do Boston. Será que é a solução pra esse time, Filipão? Brunão, você tocou em pontos muito curiosos aí, e eu concordo muito bem com o fato do Christian Wood ter sido uma excelente adição a essa equipe, principalmente no âmbito defensivo, porque ele é um cara que domina o garrafão, né, e pode tirar um pouco dos minutos do McGee, que já é um cara mais veterano. Você disse que também é um time melhor do que o ano passado, porque se a gente levar em consideração que o Tim Hardaway voltou de lesão também, é sim uma nova adição, né? Mas, cara, quando a gente fala do recorde atual deles, né, que eles estão abaixo de 50%, quando a gente quebra esse número e analisa só os últimos 10, a gente vê que a coisa está bem pior do que a gente imagina. Nos últimos 10, Bruno, eles estão com 7 derrotas e 3 vitórias apenas. Sendo que são 4 derrotas consecutivas depois dessa última contra o Milwaukee Bucks no domingo. E isso tudo, mesmo com o Luka fazendo 31 pontos de média, 8,5 rebotes e 8 assistências. E eu fui tentar entender, Bruno. Inclusive, ele tem mantido ele tem mantido praticamente esses números de média na temporada, né? Então, assim... Exatamente. Não é como se ele tá jogando pior do que ele tava jogando nos outros anos. Ele tá jogando melhor, né? E isso que eu ia falar. Falei, cara, mesmo com o Luka fazendo média de 31 pontos, quase um triplo-duplo de média, nesse período de 10 jogos em que eles perderam 7, eu fui entender que o Mavs é o 27º ataque da liga nesse período. Isso que mostra, então, portanto, Bruno, assim, uma urgente necessidade que eles estão tendo de qualquer ajuda ofensiva. O Luka tá literalmente jogando sozinho. Então fica complicado. Então, assim, a gente sabe que, além de tudo isso, o Mavs é um sistema que precisa de uma terceira opção ofensiva, né? Vindo do banco, principalmente agora que o Dinwiddie virou titular. Era o Brunson vindo do banco, e eles estão sentindo uma carência muito, muito forte dele. E acho que ainda mais vendo ele elevar o nível do jogo dele lá pelo Knicks.
né? Então por isso que eu acho que o Kemba pode ser uma excelente presença com experiência atrás dessa dupla de backcourt do Mavs, se ele estiver saudável, né? Porque a gente, né, nesse ponto da carreira, a gente não sabe qual o Kemba Walker vai chegar lá, como que ele tá no nível de saúde, sem jogar até agora na temporada, ele tá treinando ou não tá. Só que eu acredito, Bruno, que eles não contratariam esse cara sem saber que ele tá bem, né? Que ele tá pronto pra jogar. Então, assim, assumindo que ele seja saudável, cara, ele é um cara muito bom, assim, de criar sua própria oportunidade, de criar seus próprios arremessos. Né? Ele é excelente em arremessos pós-drible. E ele é um armador que me lembra muito o próprio Luka, porque ele ataca muito o garrafão, ele não é um shooter. Né? Ele não é um cara que vai precisar de assistências ou de que as peças ao redor consigam melhorar o jogo dele. Ele, pelo contrário, ele é um cara que, na sua carreira, tem 42% de quadra e 36% de 3 e 3.2 arremessos dentro da área restrita. Então isso me lembra muito, Bruno, o que o próprio Russell Westbrook tem feito pelo Lakers. Lembra mesmo, lembra mesmo. Ele é um cara com estilo de jogo meio parecido. Claro que o Kemba não tem a explosão que o Russell Westbrook tem enquanto atleta, né? O atleticismo do Russell não tá no Kemba, mas é um jogador com as características mais ou menos parecidas, né? Ele tem média de 6 assistências por jogo. Cara, na minha opinião, vai ser um excelente pick and roll com o próprio Christian Wood na segunda unidade, quando tiver em quadra, né? Vai ter essa oportunidade de jogar com um grande jogador que veio do Houston Rockets. Então, Bruno, eu acho assim, é uma aposta, obviamente, mas eu acho que é um encaixe perfeito para esse sistema, né? Ainda mais levando em conta que ele vai ter muito menos pressão do que ele teve com o Knicks, em que ele chegou lá para ser o salvador da pátria, né? Ele é um cara de Nova York, um cara do Bronx. Então, todo mundo que vai pro Knicks, Bruno, tem uma pressão muito grande. Que as pessoas esperam que seja o salvador da pátria, ou finalmente o ídolo, depois do Carmelo Anthony, que a torcida não tem desde então. Mas então, assim, né? O único, porém, defesa. Eu mencionei o Russell Westbrook, né? A comparação, e fica muito pertinente também nesse aspecto. Mas eu acho que tem como ser compensada, cara. Né? Nessa segunda unidade. O Mavs é um time muito, muito físico. Eles têm wings muito fortes, caras que defendem bem, como o Bullock, né? O Burtons é um cara muito bom, muito alto também. O Tim Hardaway Jr. vai vir nessa segunda unidade também. Então, assim, tem maneiras deles preservarem, né? Deles defenderem, deles fazerem um escudo em volta do Kemba e proteger essa defesa dele, essa defesa defasada dele, e dar, assim, vazão para que ele seja esse atacante que eles precisam. É um contrato veterano mínimo, né? Risco muito baixo. E um ponto mais importante. Para fazer essa adição, eles abriram mão do Facundo Campazzo. Sim. Né? Que era o jogador que estava em Denver no ano passado. Então, ou seja, o Kemba tá vindo para substituir o Campazzo, Bruno. Então, assim, cara, querendo ou não, ele é um excelente upgrade sobre o Campazzo, que tava tendo média de 6 minutos por jogo, 1 ponto e 1 assistência. Sim. Então, assim, eu consigo dizer que o Kemba vai ter um impacto muito maior. Particularmente sendo torcedor do Knicks. E eu tive, né, Bruno? Quem tá vendo no YouTube, corre no nosso Instagram. Tem 2 séries de stories ali nos highlights ali, né? Que estavam salvos ali. Em jogos que eu fui do Knicks no Natal do ano passado. Em que o quê? Eu fui em 2 jogos particularmente. E ele jogou, né? Bruno, ele não apenas jogou. Eu tô com eles abertos aqui. Foi um jogo contra o Wizards e um outro contra o Hawks. Contra o Hawks. Ele teve um triplo-duplo e um jogo de 42 pontos. Então, assim, se o Mavs tá buscando ataque, tá buscando ajuda ofensiva, como eu falei, 27º ataque da liga nesses últimos 10 jogos, esse cara tem todo o arsenal ofensivo pra ajudar o Luka, principalmente quando ele tá fora de quadra. Então, eu gosto da proatividade do Cuban e do Mavs, Bruno. Eu acho que eu concordo com você, assim, principalmente partindo do pressuposto de que ele tá indo pra ser um coadjuvante, né? Porque até quando você pega a própria temporada do Knicks, né, temporada passada, que ele jogou 1/3 da temporada regular, basicamente.
Sim. Ele ficou muito tempo fora, né? Ele jogou 37 jogos, pouco mais de um terço da temporada. Então, se for o cara, né? Acho que o problema maior aqui é porque se esperava que ele tivesse um protagonismo nesse time. Ele foi pro Knicks pra ser um dos caras do time e acabou que não foi o caso. Mas como ele tá indo, né? Como você falou, com uma pressão muito menor, acho que pode ajudar até na questão física, né? É um cara que vai jogar menos minutos, então vai poder se entregar mais, né? Quem sabe aí até... Eu acho que não é difícil que ele tenha uma média de pontos maior do que ele teve na temporada do Knicks, né? Foram 11,6. Comparado ali, por exemplo, as 2 temporadas que ele teve no Celtics, onde ele também não era uma das primeiras opções, né? Ele ficava ali se revezando com o Smart e com o Tatum, mas ele continha médias de 20 pontos e 19 pontos nessas temporadas. Então, assim... Dá pra você ver, né? Pô, se o cara consegue entregar uma média de 20 pontos ali, é o paraíso pro Luka Doncic. É a ajuda que ele precisava tanto, né? E eu acho que ainda mais quando a gente pensa na sequência de jogos do Mavs, que vai ser particularmente complicada nas próximas semanas, que eles pegam, por exemplo, né, hoje, provavelmente esse jogo já vai ter acontecido quando esse bicho falar, mas vão enfrentar o Warriors, vão enfrentar o Suns no início de dezembro, vão enfrentar o Bucks de novo, vão enfrentar o Cavs 2 vezes. Esse confronto eu acho que vai ser particularmente interessante, porque vai ter dois candidatos a MVP em quadra, né, o Mitchell e o Luka. Então, assim, vai ser um bom mês para ele ser testado, né? Também a gente tem que ver quanto que ele de preparo físico, se ele tá bem, né? Eu acho que essa é a maior incógnita, o quanto tempo que vai levar para o Kemba estar bem fisicamente e estar adaptado ao esquema tático do Mavs. Mas eu acho que tem boas chances de dar certo, e ainda mais entrando naquele período da temporada em que a gente tá começando a ver os times tendo problema com lesão, né? Acabamos de ficar sabendo da lesão do Karl Anthony Towns no Wolves, por exemplo, que é o concorrente direto do Mavs. Você olha aqui na tabela, eles estão basicamente, né, com o mesmo recorde. Acho que pode ser interessante. O Jazz começou a cair, né? A gente tem ali Eu acho também, Bruno. Os caras de sempre ali que estão começando a aparecer, né? O Clippers tá subindo, o Grizzlies também tá bem. O Warriors melhorando bastante. Warriors melhorando. Também, então né? eu acho que é um bom momento para o Mavs conseguir se recuperar também. Eu acho que eles não tinham outra opção, na real, né? Não tinha outra opção, Eles estão em 11º no momento na Conferência Oeste, né? E outra estatística curiosa, Bruno, você mencionou que os jogos deles são bem complicados, ainda mais quando leva em consideração que até o momento eles jogaram acho que 8 jogos fora de casa, venceram apenas 1. E foi no overtime, foi na prorrogação. Ou seja, é um time que não consegue vencer fora de casa. O fator casa pesa muito pro Mavs ainda. Então, assim, eu assisti os jogos do Mavs recentemente, tenho sentido o Luka muito cansado, porque é um volume excessivo de jogo nas costas dele, mas que, como a gente tá mencionando aqui, eu não vejo, assim, como o time não melhora com essa adição. Até porque você tá com um jogador que tá com muita fome, Bruno. O Kemba tá, assim, se sentindo, entre aspas, não reconhecido, não dado, que não recebeu o seu valor devido por não ter tido oportunidade alguma na liga, e vai abraçar essa chance com muito carinho, muita vontade. Então eu tô animado, cara, honestamente, pra ver o que vai acontecer com esse Mavs. E eu já fazendo uma previsão aqui pro futuro, Bruno, não consigo imaginar os caras fora do playoffs. Não, né? Eu acho que eles ficam. Né? Eu acho que eles vão se classificar mais uma vez. Eu acho muito improvável, muito improvável. Então acho que vai dar bom, né? Mas eu acho que assim, é um momento, como você falou, é um momento chave da temporada. A adição foi boa, uma boa aposta, com o risco muito baixo, que vai devolver o Mavs ali para essa posição de brigar no meio ali da conferência, uma vaga direta nos playoffs. Mas aí, se quiser falar de quais as chances de brigar para título, né, Bruno? Aí já é outra coisa. Eu acho que o Mavs, de todos os times, talvez de todos os times da liga, eu acho que é o mais difícil de você fazer essas previsões, porque elas dependem única e exclusivamente do quão um jogador, bem, né, o Doncic tá, cara. Se o Doncic pega uma série, ele arrebenta, faz um jogo de 3 jogos de 40 pontos, faz um jogo de 50 pontos, ele tem atuações que são capazes de desequilibrar. Que foi o que ele fez contra o Suns, exatamente. Então, assim, eu acho que o grande desafio do Mavs realmente é chegar.
é manter uma consistência, é conseguir uma posição legal, o melhor possível, tentar descolar o máximo de manda de quadra que for possível. E aí, playoffs é outro campeonato. Mas é aquela coisa, tem que... Eu também acho que a gente tá começando a chegar no momento em que o Mavs precisa começar a acertar essa equipe logo, porque... Cara, eu tenho a impressão de que toda temporada o Luka tá jogando com um time mais ou menos diferente, sabe? E eles vão meio que rodando jogadores ao redor dele Exato, Bernardo. E não conseguem encontrar uma solução assim. Não que eu acho que o Luka Doncic vai ficar insatisfeito, vai pedir pra ser trocado. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que é mais uma questão de encontrar um time e deixar esse time se entrosar pra conseguir alguma coisa, né? Pô, dá tempo ao tempo, cara, que é mais ou menos assim... É outra proposta? Mas, por exemplo, é o que o Celtics fez. Deu tempo dos caras assim, aprendendo a jogar juntos e jogarem bem juntos, né? Em um outro setup que muita gente falava que era complicado, ali do Brown e do Tatum. Então, assim, eu espero que essa adição ela seja pra ficar, porque é meio... É um pouco triste, assim, a gente ver, e o Mavs vai chegar lá mais uma vez, graças a esse talento do Doncic, mas eu acho que precisa de consistência, é o principal nesse momento. E essa edição claramente visa repetir a fórmula do ano passado, como eu mencionei. Né? Não é uma troca que vai mudar o estilo de jogo deles, é basicamente o Mavs dizendo, cara, a gente errou em deixar o Jalen Brunson sair, portanto, a gente tem que buscar alguma coisa mais parecida possível, com menos custo possível, na free agency. E foi o que eles fizeram. É isso. Vamos ver se vai dar certo. A gente quer saber agora de você que torce pro Mavs, ou que torce pro sucesso do Luka Doncic na liga. O que você acha que vai acontecer? Ou do Kemba também, né? Ou do Kemba, né? Ou do Kemba, é verdade. Fãs do Kemba Walker, deixa seu comentário aí embaixo. Não se esqueça também. Sabe por quê, Bruno? Rapidamente. Eu acho que o Kemba, antes de a gente concluir, eu acho que o Kemba representa todas as estrelas que estão sendo desprezadas no momento. Então, essa chance pro Kemba, também, na minha opinião, faz o lobby pro DeMarcus Cousins, faz o lobby pro Dwight Howard. Então eu vejo com muito bons olhos, eu gosto dessa oportunidade, porque ele se dando bem, esses outros caras que eu mencionei, Carmelo Anthony, tá disponível ainda, podem receber outras chances também, então vamos ficar de olho.